Antes que o nome Gengis Khan ecoasse como trovão sobre os impérios do mundo, havia apenas um menino nascido sob o vasto céu azul da Mongólia. Seu nome era Temujin. Em uma noite gelada de 1162, próxima ao rio Onon, uma mulher da tribo Borjigin deu à luz uma criança que carregaria a fúria do vento e o peso do destino. Temujin nasceu em um mundo cruel, onde clãs guerreavam por terra, honra e sobrevivência. Seu pai, Yesugei, era um líder respeitado, descendente de linhagens nobres, mas em constante conflito com tribos rivais. Desde o nascimento, Temujin foi marcado pela guerra. Dizem que veio ao mundo segurando um coágulo de sangue nas mãos, um sinal, segundo os xamãs, de que seria um grande conquistador. Aos 9 anos, Temujin foi prometido em casamento a Borte, filha de um aliado tribal. Durante a viagem de retorno, o destino virou contra ele. Yesugei foi envenenado por uma tribo rival. Sem o pai, sua família foi abandonada pelos aliados e lançada à miséria. A vida se tornou brutal. Sua mãe, Hoelun, passou a liderar a família com coragem feroz. Caçavam pequenos animais, comiam ervas e cascas. A sobrevivência era uma batalha diária, e a infância de Temujin foi forjada no frio e na fome. Com o tempo, um conflito explodiu entre Temujin e seu irmão mais velho, Bekter, por comida e autoridade. Num ato extremo, Temujin o matou. O sangue derramado não foi esquecido, mas naquele momento um líder começava a nascer. Um que faria o mundo lembrar seu nome. Nas estepes, onde o vento não perdoa e a lealdade é mais rara que o ouro, um menino pobre, traído pelos seus, começava a trilhar o caminho da imortalidade. Aos olhos do mundo, ele ainda era apenas mais um filho das estepes, mas, para a história, era o prenúncio de uma tempestade que mudaria civilizações. A mãe natureza moldava seu corpo, mas as adversidades moldavam sua alma, e nas madrugadas geladas, ao redor do fogo, nasciam os sonhos de um império. O pequeno Temujin olhava o horizonte e aprendia que, no mundo dos fortes, não haveria misericórdia. Apenas conquista. A adolescência de Temujin não trouxe calmaria, mas desafios ainda maiores. Isolado, faminto e sem aliados, ele lutava para manter viva a pequena estrutura de sua família. Em um mundo onde os fortes esmagavam os fracos, cada dia era uma guerra invisível pela sobrevivência. Com o tempo, Temujin buscou alianças. Recorreu ao poderoso Togrul, Khan da tribo Kereit, antigo aliado de seu pai. Togrul ofereceu apoio, e junto a ele veio Jamuka, o amigo de infância que logo se tornaria seu rival. Ainda jovem, Temujin começava a entender que alianças eram a moeda mais valiosa das estepes, mas o destino o golpearia novamente. Foi capturado pela tribo Taiti-Ud, que via nele uma ameaça em ascensão. Foi feito prisioneiro e acorrentado, com um grilhão de madeira ao pescoço, como um animal. Muitos teriam desistido, mas Temujin não. Ele observava, esperava e planejava. Com a ajuda de um carcereiro simpático, conseguiu escapar em uma noite escura. Escondeu-se em um rio congelado, com apenas a superfície de gelo separando-o da captura. Sua fuga virou lenda. Ele não apenas escapou, voltou mais determinado do que nunca a unificar as tribos sob sua liderança. Logo após, retomou Borte, sua noiva, que havia sido sequestrada por uma tribo rival. A missão de resgate foi mais do que uma vitória pessoal. Foi um sinal para as tribos de que Temujin estava se tornando algo maior. Nascido da dor, ele crescia com o fogo da resistência. A cada humilhação, uma lição. A cada derrota, um plano. Ele não era um guerreiro comum, era um arquiteto do destino, e mesmo os que o aprisionaram, mais tarde reconheceriam que libertaram não um homem, mas uma fúria destinada a mudar o mundo.
Com a crescente influência de Temujin, alianças se tornaram essenciais. Ele firmou um pacto de sangue com Jamuka, seu amigo de infância e também líder em ascensão. Por um tempo, marcharam juntos, unindo tribos e dividindo vitórias. Mas a ambição de ambos não permitiria dois sóis sob o mesmo céu. A primeira ruptura foi política. Enquanto Temujin pregava a meritocracia, Jamuka defendia os privilégios da aristocracia tribal. Essa diferença de visão logo incendiou as estepes. Em 1187, os dois se enfrentaram na Batalha dos 13 Guerreiros. Temujin foi derrotado. Jamuka capturou seus homens e, em um ato brutal, mandou fervê-los vivos. Mas Temujin sobreviveu, e com ele o espírito de sua revanche. Reconstruiu seu exército com base na lealdade e na competência. Criou uma estrutura militar disciplinada e flexível. Cada batalha passou a ser não apenas por território, mas por um novo modo de vida. O povo das estepes começou a escolher tradição ou renovação. E a renovação tinha um nome. Em 1206, após anos de guerra, Temujin foi proclamado Gengis Khan, o Khan universal. Nascia o Império Mongol. Gengis consolidou seu domínio com um código de leis, o Yasa. Criou uma estrutura social baseada na lealdade e na eficiência, onde até o mais humilde podia ascender. Seu primeiro alvo externo foi o Império Xia Ocidental. A campanha foi dura, mas bem-sucedida. Logo em seguida, Gengis voltou-se contra o poderoso Império Jin. Tomou Zhongdu, a atual Pequim, após um cerco devastador. Seu exército usava táticas psicológicas e terror estratégico. Os que resistiam eram exterminados. Os que se rendiam, poupados. A cidade caiu mais pelo medo do que pelo aço. Em 1219, os olhos do Khan se voltaram para o oeste. O Império Corásmio havia executado seus embaixadores. Gengis respondeu com guerra total. Samarcanda, Bukhara e outras cidades lendárias foram arrasadas. Milhares morreram. O próprio Gengis declarou: "Sou o castigo de Deus." Mas junto com a destruição vieram rotas de comércio, segurança e ordem. A lenda crescia com cada passo. O império se expandia como uma tempestade. Da China ao Cáspio, sua influência se espalhava. Gengis organizou um eficiente sistema de correio, o Yam, e promoveu liberdade religiosa. Sob sua liderança, a seda viajou mais longe, o conhecimento mais rápido. Um novo mundo tomava forma sob as patas dos cavalos mongóis. Em 1227, Gengis Khan morreu. As causas ainda são debatidas. Sua morte foi mantida em segredo até a última campanha ser concluída. Seu corpo foi enterrado em local desconhecido, e quem o acompanhou jamais retornou. O silêncio passou a proteger seu repouso. Mesmo após sua morte, o império continuou crescendo sob seus filhos e netos. Ogedei o sucedeu como Grande Khan. Kublai, seu neto, fundou a dinastia Yuan na China. Seu nome cruzou continentes. Para uns, um monstro, para outros, um gênio. Mas para todos, uma força da natureza. Ainda hoje, quando o vento sopra forte nas estepes da Mongólia, há quem diga que é o espírito do Khan cavalgando de novo. Porque o tempo passa, mas a lenda permanece. Se você gostou desta jornada épica, curta o vídeo, inscreva-se no canal, ative as notificações e compartilhe com quem ama a história. Aqui no O Vento dos Séculos, o passado nunca deixa de respirar.